Olá, meu nome é Clarissa, eu sou estudante de análise e desenvolvimento do sistema, da unidade de Campo Grande. Eu estou no terceiro período e eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente cria aí um site com algumas funcionalidades. Vou fazer ele bem básico mesmo, para poder mostrar do começo, para quem realmente não tem nenhuma ideia de como começar, de como fazer, de como ver ele funcionando, tá? Então, na verdade, eu vou começar fazendo o HTML, que é mais a parte do front, né, mais aquela parte sem a funcionalidade mesmo. Ó, para começar, a gente precisa aqui abrir a nossa pasta, tá? Que já tem que estar dentro do Champ para ela poder rodar depois direitinho. Então, beleza, já tá aqui no Champ, depois HTDocs. E eu vou abrir a pasta que eu criei para a gente poder começar, tá bom? Então, beleza. Abrimos aqui a página, a gente vai nomear aqui nesse botão, tá? No caso, o código que a gente vai fazer. No caso, a gente vai começar com HTML. Então, você vai nomear, a gente nomeou aqui com index.html, tá? Para ficar mais fácil, eu vou começar colocando aqui o ponto de exclamação, para ele já gerar para a gente, mas eu vou explicar direitinho toda essa parte aqui que eu já fiz de forma mais prática, mas vou explicar passo a passo para vocês. Vou começar informando aqui o navegador que é um arquivo de documento HTML, tá? E aí depois a gente vai estar indicando a linguagem, que é português. Aqui a gente poderia trocar, mas aqui no caso a gente vai usar o português. O head é o início da sessão, tá? Depois disso, isso aqui a gente já consegue preencher de forma mais rápida. Eu vou mostrar isso para vocês. A gente coloca o ponto de exclamação e ele já preenche automático. Aqui a gente está definindo os caracteres que estão sendo utilizados, tá? O tipo de caractere que está sendo utilizado. Aqui a gente começa, tá? O nosso texto, o que vai conter nessa parte do front. Então vai ter um título, né? Esse título é o que aparece ali em cima na barra lá do HTML, né? Então vai aparecer cadastro simples. E aí a gente vai continuar agora. A gente vai abrir aqui o body, que é o corpo desse site. E a gente vai começar a colocar o que vai conter nesse site. Então a gente coloca aqui com o título, né? O H1 é a maior parte do título que tem. Ele aparece logo no topo. Aqui. De forma de cadastro é para a gente criar um formulário. Então a gente está dizendo que é um formulário. O action indica para onde os dados vão ser enviados, tá? Depois eu vou abrir essa parte do processo PHP para poder explicar melhor para vocês. É para onde os dados vão enviar e define que ele vai ser via método post. Após isso, ele vai escrever label. E aí, quando ele coloca label, ele quer saber o que ele vai receber. Por exemplo, ele quer um nome, ele quer uma data de nascimento, ele quer um CPF. Então, ele tá querendo saber o que esse campo vai receber. Então, aqui, vamos lá, vamos começar, né? Label, nome, que é o que ele quer que a gente digite, é o nome, tá? E aí, depois disso, ele vai querer saber esse nome, como é que vai ser digitado. É com número? É com texto? O envio dele é obrigatório? Então, vamos lá. Aí ele vem, né? Type, que é o tipo dele, ele quer que seja em texto. Name é o nome que vai ser enviado ao PHP. E no final ele coloca required, que é, na verdade, para impedir que seja enviado sem preencher, né? Porque, na verdade, ele quer que tenha esse preenchimento obrigatório. Depois a gente coloca esse BR, que é para poder quebrar a linha, né? Espaçar aí. Na verdade, eu vou poder quebrar a linha mesmo. Aí depois o outro label que a gente quer é a data de nascimento. E aí, de novo, ele vai vir pedindo, né, que o tipo dele seja em data. Então, a gente vai colocar um calendáriozinho do lado. Esse campo também vai ser obrigatório, tá? Já finalizando, a gente entra com um div, que na verdade é onde ele vai mostrar caso tenha algum erro. Caso o usuário não preencha tudo, ele vai aparecer em cor vermelha. Então, a gente está falando aqui, né, que ele vai trazer para a gente uma mensagem em cor vermelha. E aí a gente tem o button, que é o botão que vai enviar o formulário. Ele vai estar escrito enviar mesmo, mas aí você pode escrever o que você quiser nesse botão. E aí a gente fecha o formulário, beleza? Mas antes de terminar, a gente tem que incluir o arquivo externo do JavaScript, que fará as validações. Então, assim, aqui, como eu expliquei, a gente só tem a parte do front. Ele não tem nenhuma funcionalidade, tá? Ele não estaria funcionando. Então, para poder colocar ele para funcionar, a gente vai ter que fazer o JavaScript, que isso vai ser no próximo vídeo. Então, para a gente poder anexar, né, juntar
O JavaScript aqui, a gente tem que incluir esse arquivo externo para cá. E a gente faz através dessa parte aqui do script. E aí no final a gente vai fechar o body, que é o corpo do nosso site, e fechar por completo o HTML.